abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor desse lugar, no calor desse lugar, no calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar
você fizesse suas orações. Querido, nossa vida é como um sopro, apenas um sopro. Eu estava vendo uma postagem na rede social que o Dinho fez, o Helder fez, de um homem jovem, um rapaz jovem, que num acidente de moto perdeu sua vida. E eu lembrei que uns dias atrás o Helder sofreu um acidente de moto e podia ter perdido a vida. E aí outra publicação, acredito que é do Nicolas, aquele político, é bem conhecido. Uma jovem mulher ucraniana que foi para os Estados Unidos, refúgio da guerra. De repente, dentro de um metrô, ela foi assassinada por uma pessoa louca. Simplesmente não aconteceu nada. Ela só vinha do trabalho, sentou ali como quem senta em um ônibus, na frente de um estranho, e simplesmente aquele homem se levantou e esfaqueou ela, e ela morreu ali, e ninguém socorreu ela. E pronto, e aí a vida acabou e segue em frente. A nossa vida é um sopro. O seu emprego que você batalha tanto, e às vezes você diz assim, eu não posso faltar. Mas se você morrer hoje, é colocado outro no seu lugar, sim, simples assim. Então nós temos que agregar valores. O que é importante para nós? E isso não tem nada a ver com irresponsabilidade. Mas você tem que agregar valores. O que você está fazendo com a sua vida? O que você tem feito com o seu tempo? Talvez você esteja aqui hoje e foi tão difícil para você chegar no culto, porque você trabalhou, você está cansado, você tem filho pequeno, enfim, tem várias coisas. Várias coisas. E você podia estar em outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Amém? E se você está aqui, você veio por um motivo. E se esse motivo for importante, faça aquilo que você veio fazer nesse lugar. E o que você veio fazer nesse lugar? Não foi orar, não foi buscar a eternidade, porque aqui, meu irmão, o trabalho da manhã tem todo dia, comida tem todo dia, pagar aluguel tem todo dia, conta tem todo dia, dores, aflições, cada dia com o seu mal. Mas nós estamos aqui essa noite semeando para a eternidade, aleluia, aonde não haverá dor, aonde não haverá morte. Então esse momento é um momento importante. Você acertou em ter vindo para esse lugar. Você acertou, você não errou. Talvez você chegou aqui e disse assim, poxa, eu estou tão cansado, acho que eu vou dormir no culto inteiro. E tem lugar melhor para dormir do que nos braços do Pai, meu irmão. Porque se você estivesse em casa, você não estava dormindo. E a nossa carne é assim, ela nos engana. Mas você está aqui, você fez uma escolha. Como os outros que não vieram, a maioria também fizeram a escolha de não vir. Agora você achar que eles foram mais espertos do que você, porque você veio e eles desabidos ficaram em casa, é tolice, porque um dia todos nós vamos sofrer um momento de aflição. E talvez os poucos momentos que nós procuramos nessa terra tenham que ser melhores escolhidos. E eu posso te afirmar que você acertou o momento da agora, porque você está na casa do Pai. E se ainda hoje te pedissem a tua alma, você sabia para onde você iria, porque você está aqui buscando aquele que é eterno, que não é passageiro. Então eu queria que você orasse agora, que você dissesse: Deus, eu não sei o dia de amanhã, mas eu confio em Ti. Eu coloco em Ti as minhas orações, eu coloco em Ti as minhas motivações, eu coloco em Ti as minhas confianças.
todas elas, em todas as áreas, eu confio em Ti. Organiza o meu interior, organiza a minha vida, organiza as minhas emoções, para que eu não venha desvalorizar o que é sagrado e perder tempo achando que está acertando com tolices, com cansaço, com enfado. Não, eu vou gastar o meu tempo com a minha família, eu vou gastar o meu tempo com os meus filhos, eu vou gastar o meu tempo com o meu Deus, que está acima de todas as coisas. Eu não errei em vir para esse lugar. Glória a Deus que eu estou aqui. Você pode levantar a mão e dizer isso. Glória a Deus que eu estou aqui. Eu fiz a melhor escolha. Eu fiz a melhor escolha. E me dê força, Senhor. Porque uma coisa o salmista pediu ao Senhor: que ele pudesse estar nos átrios do Senhor todos os dias da sua vida, que ele pudesse permanecer na casa de Deus todos os dias da sua vida. E nós estamos aqui mais uma quinta-feira, adorando ao Teu nome, Te exaltando e dizendo que o Senhor é Deus sobre essa casa, que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, e que o Senhor tem nos fortalecido a estar cada vez mais revestidos de confiança em Ti. Isso em nome de Jesus. A igreja diga. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Querido, isso é uma análise muito profunda. E nós temos a cada dia que fazer escolhas. E isso é muito interessante, porque quando nós escolhemos o certo, não pode haver dúvida. Por exemplo, você está investindo em uma carreira, não pode haver dúvida. Eu estou colocando o meu negócio próprio, que eu quero ter mais tempo para minha casa, para minha família, não pode haver dúvida. Eu estou investindo todo o meu dinheiro na minha casa, na minha família, não pode ter dúvida. Se você está buscando a Deus em oração de madrugada, você não pode ter dúvida que você está certa. Amém ou não amém? Então são coisas que canalizam o tempo. E esse tempo, como já diz o ditado, tempo é dinheiro, né? Mas tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quando você deposita tempo, você está depositando vida. E a pergunta é, onde é que você tem gastado a sua vida? No que você gasta a sua vida? Agregue valores. Gaste tempo naquilo que tem valor para você. E se te custar muito, glória a Deus. Só se paga caro por aquilo que tem valor. Não é verdade? Se eu for vender a você R$100 um caroço de feijão, você compra? Não. Mas se eu te vender um terreno por R$100, você arranja, nem que você não tenha nem R$1 agora, você vai pedir ali na rua para comprar esse terreno, porque o terreno tem valor. Então, se a presença de Deus tem valor, eu sei que você é capaz de pagar mais do que R$100 por ela. E eu não estou falando de dinheiro. Tá bom? Vamos receber o Leonardo, ele vai trazer a palavra de hoje. Aleluia. Levante as mãos para cá, vamos orar. Pai, te agradecemos por mais um dia estarmos na tua presença. Louvado seja o teu nome, Senhor, que nós escolhemos estar aqui. Não há simplesmente obrigação em nós, há escolhas. E nós fizemos a melhor escolha. Escolhemos estar na tua presença. Então abençoa o teu servo de uma forma maravilhosa, que ele possa ser usado para trazer a tua palavra aos nossos corações, sobre aquilo que o Espírito direcionar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Graças e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Muito bom poder estar reunidos aqui com vocês nessa noite. Muito bom poder estudar a palavra do Senhor juntos. Então, se alegre com esses momentos, se alegre com os cultos de quinta-feira, porque eles são
eles devem ser preciosos para nós, porque é um momento onde a gente se aprofunda ainda mais na palavra do Senhor, juntos como família. E isso é importante para a gente, porque a gente vai crescendo no conhecimento do Santo e do Eterno. Amém? Bom, o meu capítulo de hoje é o capítulo 14 de Apocalipse, dando continuidade aí ao que o Cícero pregou na quinta-feira retrasada e dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro que anuncia a escatologia do Senhor Jesus. Amém? Bom, antes de começar, eu gostaria de situar alguns pontos com vocês. Lígia, a tradução que eu estou usando é a Nova Almeida atualizada, tá? Bom, relembrando, o capítulo 13, que foi o que o Cícero pregou, ele apresenta o domínio da besta do mar e o da besta da terra, que é o falso profeta. A besta do mar, ela é a representação do anticristo, e a besta da terra é a representação do falso profeta. Só relembrando e situando mais uma vez, no livro de Apocalipse é apresentada uma versão maligna da Trindade, que Satanás ele copia, né? Para você ver que Satanás ele nada cria, ele tudo imita. Ele pega ali a versão perfeita, eterna e divina do Senhor e ele vai e copia. O Satanás ele é representado pelo dragão, que a gente viu no capítulo 12, que eu não lembro quem foi que pregou. E o falso, e ele contrapõe Deus, né? Ele é o dragão que contrapõe Deus, sendo ali esse personagem. Já a besta do mar, ela é o anticristo, que contrapõe o Filho, que contrapõe Jesus. E a besta da terra, ela contrapõe o Espírito Santo, que é o falso profeta. Só situando para a gente poder saber onde é que a gente está, nesse momento do livro de Apocalipse, certo? E no capítulo 13, o que está sendo abordado ali é que a besta do mar e a besta da terra, né? Elas estão ali exigindo a adoração e impondo a sua marca sobre os homens, sobre as pessoas. Aqui nós vemos o auge da pressão do sistema corrupto do mundo e do sistema do anticristo contra os santos. Esse capítulo, ele parece que o cenário que está acontecendo ali, ele é impossível de mudar. Mas aí vem o Senhor Jesus, aí vem Deus no capítulo 14 e vai mostrar o contraste e a resposta de Deus diante do sistema corrupto desse mundo, diante do sistema corrupto do anticristo e de Satanás, certo? Bom, vamos nós. Abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos, ora junto comigo. Pai, estamos aqui reunidos nessa noite, Senhor Deus, para nos aprofundarmos na tua palavra, nos aprofundarmos, Senhor Deus, no conhecimento de Ti. Que o Senhor, nessa noite, o Senhor possa derramar dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, Senhor Deus, um entendimento novo e completo, Senhor Deus, da Tua palavra. Que a Tua palavra venha para o nosso coração e ela nos encha, Senhor Deus, da riqueza divina, Senhor Deus, que é as Tuas Escrituras. Nos dá o entendimento, Senhor Deus, e que nada nos roube de Ti, que nada nos roube daquilo que é sagrado, Senhor Deus, pois a Tua palavra para nós, estudar ela é algo sagrado. Assim nós te agradecemos, Senhor Deus, e te pedimos que o Teu Espírito direcione esse estudo, pelo nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, quando a gente vai abrir Apocalipse 14, nós vamos ser levados a uma cena de grande contraste com o capítulo anterior. De um lado, o Cordeiro em pé no Monte Sião, cercado por um povo fiel, selado, puro, obediente e verdadeiro. E do outro lado, o anúncio do juízo sobre os que escolheram seguir a besta, vivendo para o sistema deste mundo. Esse capítulo, ele é como se fosse um grande retrato do final, como a gente vai ver ao decorrer dele. De que lado você estará? De que lado as pessoas estarão? Ou você tem o selo de Deus, ou você carrega a marca da besta. Não existe meio termo. Aqui não existe lugar para você estar em cima do muro. E aqui surge a grande pergunta que o Espírito Santo nos faz nesse capítulo. De que lado você estará? Qual será o seu lado? Onde é que você estará? A gente vai descobrir aqui mais sobre isso nessa noite. O versículo 1 começa assim: Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião,
Com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Eles entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e eles não têm mácula. O Cordeiro, ele reina. O Evangelho, ele é pregado. Os santos perseveram e o juízo de Deus é certo. Essa é a primeira sessão desse capítulo, que ela está abordando que o Cordeiro estava ali de pé. E junto com ele, 144 mil. Os 144 mil, eles já foram abordados aqui na igreja, eles já foram abordados durante os nossos estudos. Eles estão situados ali no capítulo 7, se eu não me engano, o capítulo 7, nos versículos 4 e 8. Eles falam sobre os remanescentes das 12 tribos de Israel. Mas aí vem a pergunta: os 144 mil aqui dessa parte, desse capítulo, são esses remanescentes de Israel ou são outro povo? Teólogos, eles divergem sobre quem é esses 144 mil. Alguns apontam que seriam esses remanescentes de Israel, judeus convertidos, separados exclusivamente para o Senhor, que estão ali com ele e virá com Jesus. Mas outros divergem, e eu acredito nessa linha teológica, de que é uma representação simbólica da igreja, a representação do seu povo que foi separado exclusivamente para o Senhor, para obedecê-lo e para segui-lo. A gente vai lembrar que aqui, esses 144 mil, eles entoavam um novo cântico, eles estavam ali com o Senhor. E estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados entre todos os seres humanos. Primícias para Deus. A característica desse povo que estava ali com o Senhor, é que eles eram puros, fiéis, obedientes e tementes ao Senhor. No versículo 5 vai dizer que nas suas bocas não foram achadas mentiras e nem máculas. Você vê aí que no capítulo 13, que o Cícero pregou, as pessoas, elas estavam sofrendo tão grande pressão, sendo tão oprimidas, tão perseguidas ali pelo sistema do anticristo, o sistema do falso profeta, que as pessoas eram obrigadas a terem na sua testa a marca dele. Você não vai poder fazer nada, você não vai poder comprar, você não vai poder viver se você não tiver a marca da besta. Imagina aí tu ter que chegar no hospital para tu se consultar e tu não consegue se consultar porque tu não tem a marca da besta na tua testa, ou tu não consegue chegar no mercado e comprar 1 quilo de carne para tu comer porque tu não tem a marca da testa. Imagina aí quão opressor é esse sistema daquele mundo, quão terrível é. E diante desse cenário que parece impossível, o Senhor Jesus chega. Eis que o Cordeiro estava de pé, e com ele 144 mil que tinham na sua testa a marca do Espírito Santo, a marca, o nome do Senhor, o selo de Deus na sua testa. E se a gente vai lembrar... Amém, vai dar certo. Bom, e se a gente vai lembrar... quando a gente aceitou o Senhor Jesus, quando a gente aceitou a Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós também recebemos essa marca. Nós também recebemos esse selo do Espírito Santo de Deus. Essa é uma promessa garantida para mim e para você. Todos nós, quando nós dissemos sim para o Senhor, nós recebemos uma marca, uma herança de que somos filhos comprados por Ele. Isso está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele vai abordar isso. Ele vai dizer isso,
E se você tem essa garantia no teu coração, meu irmão, de que tu foi comprado e que tu foi selado e que na tua testa tem o nome do Espírito de Deus, tem o nome de Deus, esse é o nosso maior motivo de alegria de estar aqui nessa vida. Porque nós escolhemos o Senhor e Ele nos retribuiu. Essa já foi uma recompensa dEle para hoje. E Ele tem muito mais para nós lá na frente. E a gente vai entender mais sobre isso. O cristão verdadeiro, ele é reconhecido não pela marca da besta, mas pela marca do selo de Jesus. Ele é reconhecido por Cristo, porque Cristo morreu por mim, morreu por você, para que você tivesse vida, a vida com Ele, vida verdadeira. E se nós temos a vida com Ele, nós temos tudo. Nós temos uma herança, nós temos uma promessa, e nós somos como aquele produto, meu irmão, que ele foi autenticado. Aquele produto que ele recebeu o selo de verdadeiro, nós somos esses. E nós temos que ser assim. O nosso papel como cristão diante da sociedade que tenta nos oprimir. A gente parece aí, meu irmão, o sistema do anticristo vai ser algo mais louco do que a gente já vive hoje. Não dá pra gente nem imaginar, porque o mundo de hoje em dia já é pressão pra gente. A gente está lá no trabalho, a gente recebe pressão das pessoas, a gente recebe pressão para querer que a gente se dobre ou faça aquilo que a gente não acha certo. A gente está na rua, a gente vê coisas que a gente não quer ver, porque o sistema desse mundo é mau. Para onde a gente olha, a gente vê a raiz do pecado na nossa terra. E a gente imagina aí, um sistema tão pior quanto esse que a gente vive hoje, mas o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, que Ele é aquele que estava de pé, Ele chega com o seu povo separado, porque foram primícias para Ele. Ele os comprou com a marca e o selo na sua testa, contrapondo outro selo que foi ali imposto para eles, com o selo verdadeiro, o selo do Senhor Jesus na sua vida. Que nós sejamos cristãos reconhecidos pelas pessoas, não pelo que a gente faz para a gente aparecer, não, mas pelo Cristo que a gente segue. Que a gente continue, que a gente caminhe todos os dias para a gente seguir um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno. Que as pessoas vejam em nós o Espírito Santo de Deus que está selado não só na nossa testa, mas no nosso coração e no nosso modo de agir. Assim deve ser o nosso papel como cristão verdadeiro nessa sociedade, e assim devemos ser nós, um povo separado, obediente, fiel, puro, buscando lutar a guerra desse mundo, que é a guerra contra o mal, com a firmeza no Senhor e tendo o Espírito de Deus no nosso coração. Essa é a característica dos 144 mil, essa é a característica deste povo que estará com Cristo, e que nós sejamos esse povo que estaremos com Cristo, em nome de Jesus. Amém? E é isso, os 144 mil, eles representam esse povo fiel de Deus. Bom, na segunda sessão desse capítulo, vai falar sobre a mensagem dos 3 anjos. Ele vai se dividir ali do versículo 6 até o versículo 12. E vai dizer assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O primeiro anjo, ele tem uma característica muito especial. Na NA não fala isso, vai falar que ele estava ali pelo meio do céu, mas em outras traduções, como a NVT, vai dizer que o primeiro anjo ele voava no mais alto céu, no ponto mais alto do céu. Já o segundo anjo, está ali no versículo 8, vai dizer: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem
e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O primeiro anjo, ele proclama o evangelho eterno. Ele proclama que temam a Deus e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Essa mensagem que o primeiro anjo ele estava ali trazendo é como uma última esperança para aqueles que ainda não se arrependeram, se arrependam. Ele é um último suspiro do Senhor para aqueles que estão ali, a ponto de serem colocados sobre o juízo, mas ele dá essa esperança. Ele está ali proclamando o evangelho eterno e dizendo para os povos da terra: temam a Deus e creiam somente naquele que te criou, naquele que fez o céu e a terra. Você imagina aí que o evangelho que a gente fala hoje, o evangelho que os apóstolos falaram, que muitos dos que caminharam antes da gente falaram, é esse, que o evangelho ele é eterno. Algo que começou há mais de 2000 anos atrás, algo que começou ali com o ministério de Cristo e se perpetua até hoje. Esse evangelho, até lá no fim, ele vai ser eterno e continuará sendo eterno. Esse é o evangelho que devemos viver e esse é o evangelho que está sendo falado aqui na sua palavra. Um evangelho que não muda, pode passar geração, pode vir sistema corrupto quanto for, mas o seu evangelho ele não passará. A sua palavra ela não passará, ela continuará sendo eterna. E é essa mensagem que o primeiro anjo ele está trazendo. Adorai ao Criador, creia nas boas novas divinas, creia nas boas novas eternas. E é esse que tem que ser o nosso papel diante desse mundo, diante das pessoas. Falarmos dessas boas novas, anunciarmos a mensagem do Senhor. Nós temos algo precioso na nossa vida, nós vivemos algo precioso, mas até quando a gente guardará somente para a gente essas boas novas? Nós temos um papel que esse anjo ele está falando aqui, mas nós temos uma parcela do que nós podemos fazer para que as pessoas sejam salvas. Temos no nosso alcance a chance de pregar o evangelho. Não é um evangelho qualquer, mas o evangelho que você tem que falar, e o evangelho que nós temos vivido é um evangelho eterno. O nosso papel diante desse sistema, desse mundo que a gente já vive hoje, é falar para as pessoas: Cristo te ama, Cristo está esperando por você, Cristo ele tem algo para ti. E será que nós temos que ficar calados? Será que nós não temos que nos mover? Será que nós não temos que assumir a nossa responsabilidade como participantes desse evangelho? Se você foi comprado, se você recebeu a marca do selo do Espírito de Deus, você tem um papel diante dele. Passai isso adiante, porque Cristo ele nos deu uma missão ali no Evangelho de Mateus, e de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel hoje, de anunciar para as pessoas: tema a Cristo, respeite, ame, conheça Ele, porque Ele te criou, Ele fez os céus, a terra, Ele te criou para que você pudesse ter uma vida com Ele, uma vida eterna. Porque o sistema desse mundo, ele só está condenando as pessoas, e lá no final, como a gente vai ver, ele trará juízo e ira sobre aquele povo. O segundo anjo, ele anuncia a queda da Babilônia. Babilônia aqui, no Novo Testamento, ela representa também Roma. Ela é essa representação, a representação de tudo aquilo que é mal, da idolatria, da corrupção, da imoralidade, de tudo aquilo que contrapõe a Deus. Essa é a representação da Babilônia.
e ela representa poderes terrenos e toda a corrupção. Caiu a grande Babilônia, no versículo 8, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Você imagina aí que Satanás, ele pode ter tentado imitar o Senhor ali com a trindade falsa, com a trindade maligna. Ele pode ter tentado fazer tudo que ele tentou fazer para tirar os santos do caminho eterno, mas mesmo assim a sua derrota, ela já está decretada. Ela cairá, ela não ficará de pé, porque o Senhor virá com seu povo, o Senhor virá com a sua glória e nos salvará e nos tirará desse caminho, desse mundo maligno. No versículo 9, o terceiro anjo, ele alerta sobre a ira de Deus aos que adoram a besta. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O terceiro anjo, ele está aqui anunciando o julgamento de Deus diante desse mundo. Ele está aqui trazendo um julgamento. E no versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui eu gostaria de fazer com você um paralelo sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, eles eram uma cidade, como todos sabem, que estava ali abundando o pecado. O pecado naquela cidade era tão grande, que veio o julgamento de Deus sobre aquele povo. Você vê aqui que a fumaça, algumas características que são similares: será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro, e também a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Aqui nós podemos fazer esse paralelo com o julgamento ali de Sodoma e Gomorra, porque é algo muito similar. A cidade estava vivendo em pecado, até que veio o julgamento de Deus. E assim será também no tempo do fim. Todo sistema corrupto do pecado, ele cairá e chegará ao julgamento do Senhor. A palavra de Deus, o seu juízo, ele não tarda. O juízo do Senhor, ele não tarda. O julgamento dele não tarda. Pode, aos olhos do mundo, estar parecendo que está demorando, mas virá. Assim como pode ter parecido ali para o povo de Sodoma e Gomorra. Parecia que eles não seriam condenados pelas suas práticas malignas, mas até que veio o julgamento de Deus sobre aquele povo. E assim também será no tempo do fim. E a nossa missão, diante de tudo isso, diante de todo esse sistema, é o mesmo: proclamar o Evangelho, denunciar o pecado e alertar sobre o juízo. Esse é o nosso papel como cristão, esse é o nosso papel diante de Cristo. Sermos cristãos fiéis, obedientes, verdadeiros, determinados, agindo com pureza e lutando a guerra contra o pecado, falando sobre o Senhor, denunciando o pecado e anunciando o juízo de Deus. Que nós possamos falar desse evangelho verdadeiro que o primeiro anjo estava ali trazendo, e falar de algo que é eterno para as pessoas. Mas aí, no meio de todo o caos, no meio de toda essa confusão que estava acontecendo, vem uma promessa para nós, vem uma promessa para todo o povo santo. No versículo 12 vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso é um chamado para a obediência e para a fidelidade. Nessa parte, nesse versículo, ele é como uma certeza de que aqueles que perseveram diante de tudo isso
Os que guardam o mandamento de Deus, que se mantêm fiéis e têm uma fé verdadeira nele, serão salvos. No versículo 13, aqui na NAA, ele separa exclusivamente uma seção só para esse versículo. Uma voz do céu, que está dizendo assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, as suas obras os seguem, e o seu descanso ele é prometido. A morte, ela não é uma derrota para nós, ela não é uma derrota para o crente, mas ela é uma certeza de que a gente entrará num descanso eterno e na herança com nosso Senhor Jesus. Para nós, a morte ela não tem que ser um motivo de medo, mas um motivo de alegria, que de fato encontraremos e todo o peso desse mundo passará, porque estaremos em plenitude com nosso Senhor. Essa tem que ser a nossa maior certeza dessa vida, de que estaremos com Ele, que essa é a nossa promessa, essa é a nossa garantia eterna de que estaremos com Ele para todo sempre, o adorando, o conhecendo em toda plenitude, em toda verdade. Essa é a nossa certeza. A gente tem medo da morte porque, querendo ou não, o nosso coração ainda está apegado nesse mundo, ainda está apegado nos prazeres, nas conquistas, nas riquezas que nós podemos usufruir aqui. E não que elas sejam ruins, elas não são. Mas qual tem sido o nosso objetivo? Qual tem sido a nossa vida? Nossa vida tem se dedicado a quê? A valores eternos, aquilo que é verdadeiro, aquilo que te ajuda a construir para esse verdadeiro evangelho? Ou será que o nosso coração tem estado somente nos prazeres passageiros e naquilo que não tem valor? No que é que nós temos gastado a nossa vida para nós temermos a morte? Eu não posso morrer agora porque ainda falta muito para eu conquistar, ainda falta muito dinheiro para eu ganhar, ainda tenho muito o que viver. Mas cara, imagina aí, se tu morre hoje e tu tá com Cristo, acabou. Esse mundo acabou para ti porque tu tá lá com Ele e nada mais aqui nessa terra importa, porque a certeza de estar com o Senhor Jesus, ela é a nossa maior alegria, ela é a nossa maior esperança. Que não, quando nós clamamos Maranata, que quando nós cantemos isso, nós tenhamos isso no nosso coração, na nossa mente. Eu estarei com meu Senhor Jesus, eu estarei com Ele e nada mais importa, somente a Cristo, somente passar minha vida eterna com Ele. Essa é a nossa promessa, essa é a nossa certeza. E é como um trabalhador que não recebe férias do seu trabalho. Ele trabalha e não tira férias. Assim seremos nós, o santo descanso com Cristo. Descansaremos do peso desse mundo e das mazelas dos perrengues que a gente passa. Vai acabar os BO porque a gente vai estar com Cristo e essa, de fato, é a nossa maior alegria, cara. Tipo, quando você parar para pensar nisso, dê uma salva de palmas pro Senhor. Quando você para pensar nisso, cara, é indescritível a sensação de paz e alegria que isso traz para o nosso coração. E não qualquer paz, não qualquer alegria, mas uma certeza de que o Senhor Jesus é tudo que a gente tem, é tudo que a gente precisa. Ele é a plenitude de todas as coisas, nele nós encontramos a vida e, cara, se eu posso estar com Ele, nada mais importa. Tenha certeza disso. Agora, para encerrar a última sessão desse capítulo, ele vai falar sobre a colheita final, a colheita do fim dos tempos. Versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Eu gosto muito desse termo que Jesus é retratado, filho do homem. É só uma curiosidade particular, mas eu acho muito bacana, mas eu acho maravilhoso quando ele é referido dessa forma.
o Filho do Homem. E a primeira vez que Cristo ele é referido dessa forma é ali no livro de Daniel, no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 13, vai falar sobre isso. Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo, no versículo 15, outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte, para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, e visto que os campos da terra já amadureceram. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então, outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, aqui é uma característica particular deste anjo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Aqui nós vemos duas colheitas: a colheita do Filho do Homem e a colheita do anjo que tinha autoridade sobre o fogo. O fogo, ele representa o juízo de Deus, mas também a oração dos santos. Isso eu vou abordar um pouquinho mais lá na frente. Primeiro, o Filho do Homem, que era esse que estava em uma nuvem branca, tendo na cabeça uma coroa de ouro. E aqui, a coroa de ouro, ela representa a diferença de Jesus desses anjos que foram abordados aqui nesse capítulo e que estão sendo abordados nessa cena da grande colheita. A coroa de ouro, ela é um símbolo de status e o poder do Senhor Jesus. E na mão ele tinha também uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Isso é, para Cristo: peguem a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Cristo, ele virá e ele passará a sua foice. E se nós formos esse povo que amadureceu nele, nós seremos colhidos para o propósito divino, para a nossa recompensa eterna. Já no versículo 16, no versículo 17. Então, o outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ele também tinha uma foice. Ainda outro anjo saiu do altar. Aqui nesse momento são dois anjos. Um anjo que vai passar a foice e o anjo que tinha autoridade. E esse anjo, ele saiu do altar. Que altar era esse? O altar do incenso, que a gente viu ali no capítulo 8, nos versículos 3 e 5. Nesse altar era onde ficavam a oração dos santos, onde a oração dos santos que perseveravam, de todos aqueles que buscavam a Deus. E como eu disse para você, o fogo, ele representa não somente o juízo de Deus, mas também a oração dos santos. E o anjo, ele age, esse anjo, que ele vai fazer que ele está clamando para o anjo que tinha foice, para que ele passasse ela, ele só estava respondendo a uma resposta divina, da justiça divina de Deus, mas também diante da oração do povo, porque o povo clamava por essa justiça, o povo clamava para que Cristo viesse, para que Deus viesse, e esse anjo, ele está saindo desse lugar do altar justamente por conta disso, respondendo a uma resposta divina. Então, creiamos que o Senhor, ele não tarda e que o Senhor, ele ouve as nossas orações, que as nossas orações estão nesse lugar separado e que ele agirá no momento certo. Não é qualquer momento, não é no nosso jeito, mas no tempo certo ele virá
com seu juízo e Ele agirá em resposta às nossas orações. E haverá essa separação final entre os que pertencem a Cristo e os que o rejeitam. Haverá essa separação entre aqueles que escolheram se dobrar diante do sistema maligno desse mundo e aceitaram a marca na testa, e aqueles que vieram com Deus e que tinham na sua testa o selo do Espírito, o selo, o nome do Senhor gravado. Haverá essa diferença, haverá essa separação. E meu irmão, hoje esse é o tempo, é chegado esse tempo para nós de decisão. Não há mais tempo para a gente viver no meio termo, não há mais tempo para a gente viver em cima do muro. Cabe a você hoje decidir de que lado você estará, de que lado nós estaremos. Estaremos vivendo para aquilo que é eterno? Estaremos vivendo para o Senhor Jesus? Ou só estaremos vivendo para a nossa satisfação nesse mundo e para esse sistema maligno que reina hoje? Qual tem sido a sua decisão? No que é que você tem gastado o seu tempo, os seus dias, os seus recursos, a sua vida? O que é que você tem decidido hoje? O que é que você tem deixado de fazer? Cabe para nós esse momento, esse papel de decidir. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero ser esse que vai ser separado por ti, eu quero ser esse que vai ser colhido por ti. E aqui, no versículo 18, ele vai dizer: pegue a sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Eu fiquei me perguntando quando eu estava estudando para essa palavra, por que ele está falando ali de um campo que já amadureceu e por que ele está falando de uvas que também já estão maduras. Essas uvas que elas estão maduras e essa videira da terra, ela representa duas passagens do Antigo Testamento. Uma em Isaías, no capítulo 5, e uma lá em Jeremias, no capítulo 2, se tu puder abrir aí rapidinho, Lígia. Capítulo 2 de Jeremias, no versículo 21. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada como da videira brava? Esse é o ponto. Essas uvas maduras, que estão maduras diante da videira dessa terra, são todos aqueles que continuaram vivendo para o pecado. É como se um agricultor tivesse um vinhedo e ele tivesse uma plantação de uvas, e que essas uvas, elas ainda estão verdes, mas a cada vez mais que ela abraça o pecado, a cada vez mais que ela acolhe o pecado, que ela aceita que seja o pecado que a regue, ela está amadurecendo para algo podre, para um julgamento final de que ela irá para um lugar que não é o lugar que nós almejamos estar, mas é que ela irá para um lugar de sofrimento, um lugar onde virá a ira do Senhor. Essas uvas maduras representam isso. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por que não estava ali uma uva podre, mas por que uva madura? Porque a uva madura, ela contrapõe justamente isso. Volta aí, Lígia, no versículo. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Aqui está falando sobre o Senhor. Ele nos plantou, Ele nos enxertou nele. Como então nós nos tornamos uma videira brava? Como então nós nos tornamos essas uvas maduras? Qual tem sido a nossa atitude diante do mundo? Qual tem sido a nossa atitude no que é que nós temos gastado os nossos dias? Será que seremos os campos da terra ou seremos as uvas maduras? Que nós sejamos campos que geram vida e não uvas que eram verdes e se tornaram maduras de uma outra forma. Que sejamos aqueles que sejamos colhidos por Cristo e não colhidos pelo anjo que tinha autoridade sobre o fogo. Que seja assim, que o nosso papel hoje seja decidir por aquilo que é eterno. E para concluir, o capítulo ele mostra dois caminhos: os selados pelo Cordeiro, que terão vitória, descanso e vida eterna,
e os marcados pela besta, que terão a condenação, a ira e o juízo. O Apocalipse 14, esse capítulo 14, ele não é apenas uma visão distante do futuro. Ele é um chamado urgente para hoje. Ele é um chamado urgente para que a gente escolha o nosso lado. O Cordeiro, ele ainda está chamando, ele ainda está clamando por um povo que seja fiel, um povo que o siga verdadeiramente. E ele ainda está falando que o Evangelho eterno ainda está sendo pregado diante de todo mundo. A Babilônia, ela ainda será derrubada e a colheita está chegando. Essa é a mensagem principal desse capítulo. E eu pergunto a você, quando a colheita final chegar, de que lado você vai estar? Do lado daqueles que escolheram ser marcados pela besta, daqueles que escolheram os prazeres desse mundo, ou do lado de quem escolheu a Cristo? Que nós sejamos não só uma igreja, mas um povo, que assim como 144 mil, era um povo fiel, obediente, temente ao Senhor, que cria naquele que os fez e que os segue verdadeiramente. Que sejamos assim, que o nosso papel como cristão verdadeiro seja continuar anunciando esse evangelho eterno que está sendo pregado, e que o Senhor nos encontre quando Ele vier, firmes e selados para Ele, firmes e separados para Ele, e prontos para desfrutar de uma recompensa eterna e divina. Então gostaria que você desse uma salva de palmas para essa palavra e que você ficasse de pé para juntos a gente orar, para que o Senhor encontre em nós algo de valor, para que o Senhor encontre em nós cristãos verdadeiros. Pai, nosso papel, a nossa vida hoje, Senhor Deus, nós queremos que ela seja, Senhor Deus, não gasta, mas investida em Ti, investida no Teu reino, Senhor. Nós queremos que a nossa vida, Pai, em Ti, ela tenha esse prazer de sermos encontrados fiéis, obedientes e tementes a Ti, ó Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, para que nós sejamos um povo separado por Ti, Senhor Deus, um povo escolhido por Ti, Pai, para viver o tempo da recompensa eterna, mas também um povo, Senhor Deus, que tem um papel importante a fazer, de pregar a Sua palavra, de pregar esse evangelho, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, tira de dentro do nosso coração, de dentro da nossa vida, Senhor Deus, todo o prazer pelo sistema desse mundo, e coloca em nós, Senhor Deus, Pai, essa certeza, essa alegria, Senhor Deus, de viver para Ti e de Te escolher, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, que o nosso coração, Senhor Deus, continue, ó Pai, Te escolhendo dia após dia, Senhor Deus, e que se nós, Senhor Deus, estamos em cima do muro, Tu nos tire de lá, Tu nos tire para Ti, Senhor Deus, Tu nos coloque do Teu lado, Pai, não do lado daquele que será condenado, mas do lado daquele que vivencia um evangelho eterno, Senhor, daquele que está seguindo a Cristo. Que nosso coração, Senhor Deus, seja colocado diante de Ti, Pai, e que nós nos humilhemos diante da Tua presença, Senhor Deus, colocando a nossa vida no Senhor. Que dentro do nosso coração, Pai, que a nossa vida seja incomodada por Ti, Senhor Deus, para que nós sejamos obedientes a Ti, obedientes à Tua palavra, não porque temos medo de um castigo, não, Senhor, mas porque queremos a Ti, queremos escolher o Senhor, queremos falar do Senhor, queremos viver contigo eternamente. Senhor Deus, coloca dentro do nosso coração, Senhor Deus, essa certeza de que viver para o Senhor não é gastar a nossa vida em vão, mas é escolher a verdadeira vida, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, coloca dentro de nós, Senhor Deus, essa inquietação, esse santo desespero, ó Pai, pela Tua palavra, por Te conhecer, por falar de Ti, Senhor Deus. Torna as nossas línguas, ó Pai, inquietas, Senhor Deus. Se não falamos do Senhor, que as nossas línguas falem do Senhor, Pai. Abre a nossa boca, Senhor Deus, para falarmos de Ti, porque é chegada a hora, Senhor Deus, de escolhermos o Senhor. É chegada a hora, Senhor Deus, de colocarmos o nosso coração diante de Ti, de assumirmos a nossa responsabilidade como filhos, que sejamos filhos maduros, que sejamos filhos que Te honram, que Te alegram, ó Pai, e que sejamos aqueles separados por Ti, com um selo no nosso coração, na nossa testa. Jesus é Rei, Jesus é verdadeiro, Jesus é real, Senhor. Que essa seja a língua que a gente fala
Que esse seja o Espírito que haja dentro de nós, Pai, e que dentro do nosso coração haja um só Espírito, um só Senhor, um só Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que nos escolheu e aquele que tem para nós uma recompensa eterna, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, Senhor, que foi derramado, e obrigado pelo Teu amor, Senhor Deus, que nos constrange hoje com essa certeza de que escolher a Cristo e de que viver para Ti, Senhor Deus, é o lucro verdadeiro dessa vida, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, Pai, por tamanho prazer, Senhor, porque viver para Ti é tudo e viver para esse mundo não é nada, ó Deus. Que esse seja o nosso papel hoje, que esse seja o lado que escolhemos, o lado do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Diga isso. Oh Deus. Pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Diga isso pra Ele, pra dizer que Tu és o Senhor. Oh, aleluia. Pra dizer que Tu és o Rei. Oh Senhor Deus. Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Te adoramos, Senhor. A Tua igreja Te adora. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora.
bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adora. Levante suas mãos como igreja e diga: a tua igreja te adora, Deus. A tua igreja te adora. Toda vez que você escutar, ouvir a palavra bem-aventurado, uma pessoa bem-aventurada não é uma pessoa que tem por merecimento. Está mais relacionado a ter muita sorte. Quando Maria foi chamada de bem-aventurada, é como se todas as outras mulheres dissessem: ô mulher de sorte, tu tens muita sorte, porque tu gerou um corpo para Deus. E essa palavra de Apocalipse traz essa menção: bem-aventurados são aqueles que estão firmes no Senhor. Bem-aventurados são os que vão até o fim, até a morte, firme em Deus, que guarda os mandamentos. Bem-aventurado, ou o povo sortudo. E nós temos muita sorte. O versículo da nossa igreja que diz: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Em uma tradução diz assim: nossa sorte é que a fé vem pelo ouvir, e ouvimos a palavra de Deus, e através da palavra nos libertou. Então eu queria que você orasse agora como alguém de muita sorte. Não ore como qualquer pessoa, mas ore como alguém de muita sorte. Porque enquanto todos que não conhecem a palavra se desviam do caminho do Senhor, você com paciência permanece. Amém? Quantos anos você tem de convertido? Pacientemente estou aqui lutando o bom combate. Pacientemente eu permaneço. Sabe, eu não sou simplesmente o bam, mas pacientemente eu espero a colheita, eu espero a recompensa. Pacientemente eu sei que eu sirvo ao justo juiz. Queria que você orasse dizendo: Senhor, eu sei que o meu coração está em processo de alinhamento com a tua vontade. E diante desse processo de alinhamento com a tua vontade, eu espero pacientemente por ti. Eu não sou como aqueles que retrocedem ou que abandonam o caminho. Eu não vejo outro caminho, eu só vejo a ti. Eu sei dos meus pecados, eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas necessidades, mas quando eu olho para onde ir, só vejo a tua direção. Não tenho outra direção, não tenho outro lugar. O único lugar que eu possa estar é o lugar que exalta a tua presença. Oh Jesus, oh Jesus maravilhoso, oh Jesus, oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
A palavra diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Ele está aqui nesse lugar, olhando seu coração, olhando aquilo que você precisa. E nós precisamos de tantas coisas, né, irmão? Mas o Senhor sabe que nós ansiamos pela presença dEle. E eu queria que você agora convidasse seu irmão, sua irmã para orar. Vamos orar 2 a 2, 3 a 3. E orando uns pelos outros, nós vamos trazer ou fazer essas alianças. Oh Senhor, a igreja te adora. Sim, Senhor Jesus, nós procuramos a essência da pessoa que o Senhor é em nós. O ser humano melhorado é o ser humano que serve ao Senhor. O ser humano capacitado não é somente o que faz, mas é o que sente fazer. Não é simplesmente marcar um ritual. Você fica marcando um ritual. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Você tem que sentir vontade de fazer. Você faz porque o Espírito que está em você tem transformado você dia após dia num ser humano separado, comprado. Querido, Jesus é digno de colher você. Ore aí com o seu irmão, dizendo a ele: Jesus é digno de colher você, um ser humano melhorado. Ele é digno e Ele vai colher você diferente, um novo homem, uma nova mulher. Oh, aleluia. E quando Ele disser: eu estou indo buscar a minha igreja, você seja a igreja. Você seja a noiva, lavada, remida, com comportamentos diferentes. Mais do que comportamentos religiosos, mas de sentimento real. Verdadeiro adorador não é quem adora. O falso adorador também adora. Sabia disso? Mas o verdadeiro adorador adora porque é cheio da vontade de adorar. O verdadeiro adorador, ele adora porque ele ama adorar. Não é porque ele tem que adorar. Ele ama, está nele. E Deus procura gente assim. Não, Deus não procura gente que chora simplesmente, mas Deus procura gente quebrantada, que chora porque ama, não que chora porque precisa ou porque está doendo. Chora porque crê, chora porque sabe que Ele é real, chora porque a fé que prega Ele mesmo acredita. Deus busca uma igreja assim. E quando a igreja for totalmente vazia de gente que adora verdadeiramente, que nós sejamos uma igreja que chora de verdade, que não é que está chorando para que as pessoas vejam: olha como ela é espiritual, olha como ele é espiritual, vejam, ela fala em línguas, ele fala em língua, olha como ele é eloquente. Não. Falaremos em línguas porque amamos o Espírito Santo, e tem coisas que só Ele é capaz de ouvir e saber que é verdade. Queria que você buscasse agora esse Deus em verdade espiritual, em um sentimento real, concreto. A tua igreja te adora, Deus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Deus. A tua igreja ama te adorar.
Ela ama as reuniões, ela ama o lugar sagrado, ela ama o Santo dos Santos, ela não consegue viver em outro lugar. A tua igreja ama os momentos de oração, a tua igreja, a verdadeira igreja, não é somente a igreja que faz, mas é a igreja que tem vontade de fazer. Eu não venho para bater lugar, eu venho porque eu amo esse momento. A tua igreja te adora. A tua igreja, a verdadeira igreja de Deus, a verdadeira igreja, a verdadeira igreja do Senhor. Aqui nesse lugar, Senhor. Abraça seu irmão, abraça sua irmã, diga: eu sei que o Senhor conhece o seu coração. E seja um coração totalmente domesticado pelo Senhor. Aleluia. Mais do que atitudes, mas um coração que expressa aquilo que é cheio, que é cheio, que é cheio. Uma igreja que adora. Queria que você levantasse as mãos para sua casa agora. Pai, nós oramos pela nossa família e nós declaramos em nome de Jesus que nossa casa será alcançada pelo Senhor. Diga junto comigo que tem coisas que só Deus pode fazer. E você já tentou fazer e você não consegue fazer sozinho. Mas o Senhor consegue mudar a sua família. Você crê? Aquilo que você não tem força, o Senhor tem força para fazer. O Senhor pode mudar de uma hora para outra. Se no estalar de dedos, o Senhor pode mudar a situação do teu pai, a situação da tua mãe, a situação dos teus irmãos. No estalar de dedos, o Senhor muda a vida do teu marido. No estalar de dedos, o Senhor pode curar os teus netos. No estalar de dedos, o Senhor pode salvar as tuas filhas. No estalar de dedos, o Senhor pode mudar a situação. No estalar de dedos, tudo novo se faz. Diga: eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê? Então diga em nome de Jesus: eu creio que eu verei fulano, diga o nome, fulano aí, fale o nome dele, fale o nome dela, no teu altar. Diga: eu verei, eu creio, fulana, fulano, curado, transformado, liberto, totalmente revestido pela tua presença. Eu creio nisso, em nome de Jesus, Senhor. Para onde iremos, se só há salvação no Senhor? Se tiver alguém com alguma enfermidade, vem à frente, nós vamos orar por você, vamos ungir você com óleo, e você tem a oportunidade de ser curado agora. Curar as tuas emoções. Adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito
te adoramos, te adoramos. Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Coloque as mãos sobre a sua mente agora. Guerreie as suas lutas. Querido, você não pode perder uma batalha sozinho. Escute o que eu vou dizer. Você não pode perder uma batalha sozinho. Tem gente que perde uma batalha sozinho dentro de um quarto. Sozinho, não tem nada lá, não está acontecendo nada lá. Ele não está com fome, ele não está com sede, não tá com a conta atrasada, nada. Mas ele perde a batalha sozinho. Coloca uma corda no pescoço e enforca sozinho. E eu declaro em nome de Jesus que você não vai perder uma batalha sozinho. Em nome de Jesus. Você não vai. Sabe por quê? Porque você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus está contigo. E quando o teu coração te condenar, Deus é maior do que o teu coração. Amém? Para te salvar. Pai, eu abençoo toda a mente agora. Toda batalha espiritual, emocional, que traz cativeiros, que cada uma das mulheres que estão aqui, cada um dos homens que estão nesse lugar, cada um que está ouvindo de casa, Senhor, possam receber chaves espirituais para libertar dessas cadeias emocionais, para que eles não percam batalhas sozinhos, para que eles não façam besteira, para que eles não interrompam o processo, mas que eles permaneçam fiel. Com a mão na mente, diga assim: eu permaneço fiel na batalha que me é proposta, porque eu não luto por qualquer coisa, eu luto com o objetivo de alcançar a vontade de Deus na minha vida. Diga: boa, perfeita e agradável. Fale comigo: vale a pena. Não, diga forte: vale a pena. Diga a sua ansiedade, a sua depressão, diga: vale a pena permanecer na fé que me é proposta. Diga: eu não dou ouvidos a essa batalha solitária. Eu tenho ao meu Deus que batalha comigo e já me deu a vitória. Diga mais uma vez: já me deu a vitória, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Quem lembra o que significa a palavra amém? Quem lembra? Não é assim seja, é eu me agarro a isso, eu me seguro a isso, eu me prendo a isso, eu coloco minha confiança nisso. Então fique firme, porque Deus é contigo, e essa batalha já está vencida, e a vitória já é sua, pelo nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Bora dizimar, bora ofertar? Você que vai ofertar, que vai dizimar, levante sua mão. Eles vão deixar o envelope até você. Mais noite ali não há.
Jesus e tocarei seu rosto sem fim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto sem fim. As nações herdarão a sua luz, E as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. declara fé. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e os tocarei seu rosto sem fim. Levante seu dízimo, levante sua oferta. Você que fez pelo Pix, levante sua mão. Você que fez durante a semana, não esqueça de agradecer. Esse é o momento de agradecer. Querido, existe uma diferença da obrigação e a vontade de fazer. Eu espero que quando você for dar o dízimo, você não dê por obrigação. Ah, pastor, se eu der por obrigação, não dá certo, não. Não dá, porque Deus é fiel. Deus é fiel até quando você é infiel. Você der o dízimo, dá certo, porque Deus é fiel. Mas o dízimo não deve ser uma obrigação, deve ser uma revelação da gratidão do seu coração. Então é mais do que dar o dízimo, mas é a vontade de dar. Nós temos aprendido isso na aula de teologia esses dias. E, meu Deus, como Deus tem falado com a gente. Parece que tudo muda. Não faço o que eu tenho que fazer, eu faço o que eu tenho vontade de fazer. É diferente. Então levante a mão em gratidão agora. Diga: Pai, eu te agradeço por cada dízimo, por cada oferta. Eu te agradeço pela oportunidade de ganhar quanto eu ganho, para mim poder dizimar o que eu dizimo. E eu não tenho vergonha de dizer: eu sou dizimista, eu sou fiel. Quando o ímpio me perguntar: você é dizimista? Eu sou dizimista, porque eu sou grato a Deus. Isso em nome de Jesus te agradecemos, com os dízimos e com as ofertas, e principalmente com o nosso coração, que é a intenção verdadeira de louvar ao teu nome. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Você crê mesmo? Levante as mãos para os quatro cantos dessa cidade. Pai, nós oramos
por Cascavel. Nós oramos pelas igrejas de Cascavel, pelos pastores de Cascavel, os líderes de Cascavel, para que o Senhor traga realmente o alinhamento espiritual das coisas que devem ser. Senhor, nós oramos por essa igreja, por cada célula que está sendo aberta, por cada pessoa que está vindo se congregar aqui. Pai, nós oramos e abençoamos esse movimento, e que haja, Senhor, no nosso meio essa unção de alinhamento, passando pela responsabilidade, e que o Senhor não seja decepcionado em nós. Você pode levantar sua mão e dizer isso? Que o Senhor não seja decepcionado em nós. Isso em nome de Jesus. A igreja diga: Pai, eu abençoo esse momento. Eu abençoo cada irmão, cada irmã que está aqui. E que o Espírito Santo de Deus possa ser totalmente louvado pela vida de cada um desses. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Dê mais um abraço no seu irmão. Dê a paz do Senhor para ele.